Eu não me acho puta, né? Eu acho que eu sou uma profissional do sexo. Quem é quem pode tacar pedra em quem? Porque quando você entra, você não consegue sair, não. Você sai, você brinca, você conhece um hoje, conhece um amanhã. E assim vai, vai levando a vida à frente. Eu era 50, 70, depende da pessoa também. Não satisfeitos, eles escreveram no rosto, na testa e na parte lateral do rosto, ladra de cama. Uberlândia, 600 mil habitantes, localizada no Triângulo Mineiro, capital nacional do atacado, centro de agrobusiness, polo de biotecnologia e de call center, moderno distrito industrial, é a terceira cidade do estado em arrecadação de ICMS e a 8ª do país em tributos federais. Possui uma completa rede educacional com inúmeras faculdades. Essa é a Uberlândia, cidade modelo. Essa é a Uberlândia de olhos abertos. O mercado do sexo é um dos mais lucrativos em todo o mundo. Por trás dele existe um submundo muito bem guardado por questões morais, sociais, econômicas e políticas. Olha, a vida da gente é bem normal, entendeu? Apesar da gente viver nessa vida, mas a vida antes da gente cair nessa vida, a gente tinha outra vida, entendeu? Trabalhava com salão, eu, ela. Então, para mim, o primeiro dia foi difícil, mas depois do primeiro dia eu me acostumei. A gente foi numa festinha e tal, e tinha uma outra amiga dela que estava abrindo essa casa. Pediu a gente para ir nessa festa que ela ia inaugurar e tal, as meninas, mas não foi tudo assim em detalhe. Eu tinha 12 anos. Fui trabalhar nessa firma, já tinha 10. E aí a gente foi nessa festinha e tal, só que era a casa dela, que ela estava inaugurando, com as meninas novinhas e tal, você entendeu? Aí foi rolando, ela pegou, chamou a gente, né, falou assim, fez uma reunião, falou assim, o negócio é o seguinte, se vocês gostarem do cara, vocês vão, né, faz o preço de vocês, né. No começo, assim, comecei ali na Floriano, depois eu coloquei anúncio no jornal, e fiquei no jornal. Eu quando estava andando lá de noite também, eu fazia. Não, eu nunca fiz programa, entendeu? Eu sempre trabalhei, né? Só que a gente que sai na noite, né, que se produz, sempre pinta alguma coisa. Então, assim, eu nunca encarei isso como uma profissão. O dinheiro é o seguinte, é uma precisão que você tem. Mas você chega num limite que você toma tanto nojo, tanta raiva de jogar aquele dinheiro na sua cara, joga aquilo na cama assim, sabe, que você entra em desespero. Quando eu comecei a fazer programa, 18, que foi quando eu saí de casa, aqui no Brasil. Não, em Curitiba. Eu não sou mineira, eu sou do Sul.
Aí eu comecei lá, depois eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu ganhei muito dinheiro no início, depois eu vim embora para a Europa. Que foi lá onde eu acabei de construir a minha vida, mas sempre com muita inteligência e sempre com os pés no chão. Por dinheiro, pela ilusão das oportunidades oferecidas pelo rico continente europeu, muitas mulheres acabam embarcando em viagens, às vezes sem volta. Eu tive um marido durante 6 anos que trabalhava na Polícia Civil. Aí ele foi exonerado da polícia e foi embora para a Espanha. E 2 meses depois ele me ligou e me chamou para ir. Ele me arrumou casas para mim trabalhar lá, fazer show, despedidas de solteiro e programa também. Aí depois de 2 meses que ele estava lá, ele me ligou e falou: Lu, e aí, vem, eu ainda gosto de você e tal. Porque a gente separou para ele ir. E por ele que eu fui. E se eu tenho alguma coisa hoje, também eu agradeço a ele. Também, porque ele me ajudou assim. Foi através dele que eu fui para a Europa. O Brasil é um país de origem. Quando eu falo que o Brasil é um país de origem, eu quero dizer que o Brasil é um país que exporta mulheres, entre aspas. É um país que exporta mulheres para fins de exploração sexual comercial. E quem são os países destino? Nós chamamos de país destino. Os países que buscam mulheres, os países que recepcionam mulheres para fins de exploração sexual comercial. Quem são esses países? Pela ordem: Espanha, Portugal e Suíça. Eles uma vez dizem: olha, deixe cá ficar o seu passaporte, que é para nós regularizarmos a sua situação. As pessoas entregam os passaportes e eles depois dizem: olha, a sua passagem custou X euros, a obtenção de vistos custou mais tanto, tivemos que subornar este e aquele outro, de maneira que a sua dívida total é, vamos imaginar, 1.000, 1.500 euros. Enquanto não nos pagar isso, nós não entregamos os documentos. Então elas são, digamos que, forçadas a trabalhar em condições, enfim, extremamente difíceis para obterem esse dinheiro, para resgatarem os documentos que lhes permitam regressar. Basicamente é assim que as coisas acontecem. Ela pegou e me falou assim: olha, a Rosmeire foi para lá, casou muito bem, e ela vem todo final de semana e leva umas meninas. Só que ela não me falou bem, em detalhe, né? Falei: nossa, Regina, então, né, eu cirurgia morena, alta e tal, lá os homens são estrangeiros, melação horrível, né? Vai dar certo, né? Falei: não, então tá, se der certo, então deixa ela chegar que a gente conversa. Aí não deu outro, deu tudo certo. Ela já me deu R$100 me tirar o passaporte, foi rápido me tirar. Tenho direitinho ele, já fui lá na papelaria, já comprei os papéis, já fui na delegacia federal e já adiantei os papéis e já veio rápido. Eu tirei rapidinho, me deu os dólares, paguei as despesas que eu tinha que fazer e já dia 2 de dezembro eu fui. De acordo com a Polícia Federal, as principais cidades de origem são Uberlândia, Araguari, Carmo do Paranaíba, Patrocínio, Tupaciguara e Itumbiara. Chamou a gente, né, marcou com a gente se encontrar, né? E falou assim: olha, lá um negócio que vai, eu vou falar para vocês, quando vocês chegarem em Madrid, é o Paco que vai receber vocês, né? Ele é o gerente, né? Ele fala a língua de vocês, né? Já vai estar lá com a placa escrito 2 brasileiras esperando. Aí vocês vão com ele. Deu certinho, entendeu? Fomos direitinho, tal. Chegamos lá, ele pegou a gente, levou a gente para Placência, né? E eu já notei que ele assim estranho. Ela ficou em Placência, né, que é perto de Madrid, que é a capital da Espanha, e eu fui para Salamanca. Depois eles me mandaram para Zaragoza. Depois eu fui, peguei o trem, me levaram para uma outra cidade também, que agora não estou bem lembrada. Mas muitas e muitas mulheres tinha. Umas 800. Umas 800. Lá nessa outra que a gente chegou, tinha uns 200. Me iludi, como todo mundo ilude, a vida é fácil, é fácil, é fácil, todo mundo vai se dá bem. De qual forma você não sabe, que dá bem. Lá o tráfico de droga é pior do que aqui. Lá é servido na bandeja. Lá é livre, entendeu? Lá que o trem é feio. Então eu falei: não, eu vou lavar copo. Fui bem, lavei copo. Eu fiquei 3 dias lá e vim deportado para o Brasil.
Se estão ainda em situação regular, digamos, dentro do prazo de 3 meses, não lhes pode ser feito nada, como é evidente. Se estão numa situação irregular, digamos, já estão numa situação em que ultrapassaram os 90 dias, são extraditadas, digamos, são colocadas à ordem dos serviços de imigração e depois devolvidas aos países de origem, né? E nós aqui em Uberlândia estamos sobremaneira preocupados porque, de fato, muitas são as pessoas encaminhadas para trabalho, entre aspas, honesto na Europa e lá chegando acabam sendo submetidas a um sistema de escravidão, porque elas não podem voltar para o Brasil, são obrigadas a se prostituírem, não têm um ganho compatível com a necessidade da sua própria manutenção e, assim sendo, elas ficam na mão daqueles cafetões que as absorvem lá na Europa. O dia a dia lá é muito difícil. O dia a dia lá é o seguinte, aqui tem a BR, do lado de cá fica o salão. Do lado de lá é tipo um sobradinho. Tem 5º andar. Então, cada andar é um idioma. Você entendeu? Na hora de tomar banho é uma tristeza. Se você ligar e lá em cima, outro lugar, as africanas, coisa, elas vai te arrebentar. Porque as mais velhas, é igual colônia penal, as mais velhas têm um direito. Tem a sala também, que é o último, o térreo, que temos a sala de televisão. Se você for lá e mudar, bem, é caixão. Se você mudar na cara de alguma marroquina, de alguma francesa. Porque as vai no seu pescoço, as mata mesmo. As rebenta mesmo. Porque o que eu vi lá... No tráfico de mulheres, o principal aliciador é mulher. Esse é o principal aliciador. Isso é via de regra. E por que a mulher é a principal aliciadora? Porque ela passa credibilidade. Para outra, tá. Exatamente. É uma ex-aliciada. A aliciadora, via de regra, é uma ex-aliciada. E ela, depois de um tempo nos prostíbulos europeus, ganha a confiança do seu ex-algoz e retorna às suas origens para aliciar mulheres. E ela tem que retornar às suas origens. Não adianta a mulher ser do estado de Goiás e vir aliciar mulheres aqui em Uberlândia. Ela não vai obter êxito. A mulher aliciada possui baixa escolaridade, mora na região periférica das cidades polo, tem um histórico de prostituição, foi abandonada pelo marido ou expulsa da casa dos pais, ou tem filhos e precisa cuidar. Mulher que se encontra em situação vulnerável. Cada cliente é um, entendeu? Já tive 38 na minha cabeça, homem que já me afogou dentro de banheiro, querendo de novo. Dentro de motel, já tive homem que dentro de gabine já me soltou no meio do mato. Tudo que você pensar. Uberlândia também faz parte desta realidade. São muitos os casos e relatos sobre violência sexual. Em 2001, um caso de tortura chocou a cidade devido ao grau de violência e atrocidade. O episódio foi levado à ONU e chegou a ser citado por Nelson Mandela na Conferência Internacional em Defesa dos Direitos Humanos, na África do Sul. Em 17 de março de 2001, a garota de programa Kelly Rosenberg dos Santos, de 19 anos, é raptada por 5 homens e levada ao Distrito Industrial de Uberlândia num veículo branco. É queimada a ferro. Bem, a Kelly havia feito um programa com o Sargento Crozara, um programa por valor de R$10. E ao final ele se negou a pagar o serviço. E como forma de pagamento, garantia do pagamento, ela se apropriou de uma arma que ela
viu, assim, que ela percebeu que estava no piso do carro, então ela discretamente se apropriou dessa arma. E assim que ele tomou conhecimento, e certamente com a pressão que foi feita por parte do seu pai, ele tenta reaver essa arma. Tudo aconteceu foi no dia 27 de março de 2001, no momento que eu fui levar um freezer na casa da minha namorada. Tinha um vizinho meu que me ajudou a colocar o freezer na caminhonete. Chegando na casa da namorada lá, tinha a vizinha que ajudou também a descer, né? Só que, por infeliz sorte, eu sempre andava armado, estava com um revólver dentro da pochete, que estava dentro do carro, né? Com medo de deixar o carro lá de fora, eu tirei a pochete, só que no momento que eu tirei ela, eu fui subir na caçamba da caminhonete para me ajudar a descer o freezer. E nesse momento eu deixei a pochete no assoalho, ajudei a tirar o freezer, levei ela para dentro, voltei correndo, fechei a tampa, fechei o portão e fui para dentro lavar, fui dar falta da arma na segunda-feira. E passado quase uma semana, aí compareci na delegacia, né? Fui intimada na delegacia. Chegando lá, me perguntaram várias coisas, querendo saber coisa de uma semana atrás, o que eu estava fazendo. Ainda falei que mal sabia o que eu tinha almoçado no dia anterior, vou saber o que eu tinha feito uma semana atrás, né? Queria coisa detalhada, hora por hora, né? Então, esse detalhe é que ajudou até mesmo a polícia, na sua investigação, a desconfiar logo que aquele delito havia sido praticado por alguém ligado à área policial. Eu nunca tinha visto essa mulher, no seu dia que ela foi ser ouvida lá no fórum, né? Nem na delegacia o dia eu não vi ela. Eu vi ela só no fórum o dia que ela foi ser ouvida. Ele arma todo esse esquema, conseguem colocá-la na carroceria da Pampa, algemada, e do momento em que ela é colocada na carroceria da Pampa até um terreno baldio próximo à cidade industrial, ela começa a ser torturada, né, eles utilizaram uma barra de ferro para poder atingir a boca, quebraram muitos dentes, fraturaram um braço. E quando chegam a esse local, eles utilizam de uma estratégia assim. Então eles levaram um maçarico, né, fizeram uma fogueira, tá, e utilizavam esse maçarico. Quando a ponta estava vermelha, eles começavam a escrever sobre o seu corpo. Então, escreveram inicialmente nas coxas, em uma das coxas, nas nádegas. Não satisfeitos, eles escreveram no rosto, na testa e na parte lateral do rosto. Ladra de cano. A partir do momento que eu fui ser ouvido na delegacia, que foi dia 27 de maio de 2001, eu já expediram um mandado de prisão para mim, da delegacia já vim direto para o batalhão, fiquei preso no xadrez durante 14 meses, pagando por um crime que não tem ideia de quem possa ter cometido isso daí, e muito menos eu e meu pai, que meu pai também ficou preso por causa dessa prisão ilegal que foi feita por meu pai. Meu pai é deficiente físico até hoje, que ele caiu, né? Eu estou até emocionado aqui. É bom parar e fogo, viu? Pois é, meu pai, por causa disso aí, ficou 6 meses preso também no batalhão, sem saber de nada, muito menos eu. Ele ficou 6, eu fiquei 14 meses. E passado 9 meses depois que eu já se encontrava preso aqui no batalhão, saiu a sentença lá, o juiz me sentenciou em 9 anos de reclusão em regime fechado, integralmente fechado. O que é o integralmente fechado? Eu teria que cumprir, não sei se é 1/3, 2/3 da pena, fechado no xadrez. A Kelly, ela estava nesse meio, ela se prostituía desde os 11 anos de idade. Quando ela sofreu esse tipo de tortura, ela já estava com seus 25 anos. Então, foi uma história marcada pela violência, pela exclusão,
pela opção, que não é uma opção comum da maioria dos jovens, né? Então não estudou, não se qualificou. Ao final dos seus 25 anos, ela não viu outra alternativa senão se vender, né? E numa situação em que ela se vendia por muito pouco. Então, ela, na realidade, os programas que ela fazia eram programas cujo dinheiro servia para poder sustentar apenas o vício. Então, ela não tinha muita perspectiva de futuro. Foi um dos mais reprováveis que nós já trabalhamos, um caso que causa realmente um mal-estar tremendo, você vislumbrar aquelas fotografias dela marcada a ferro quente, né, no rosto, nas nádegas, em todo o corpo, enfim. Kelly mora hoje no bairro Esperança, um dos mais carentes de Uberlândia, e não fala sobre o assunto. Não, mas vamos conversar com a gente um pouquinho? Deixa eu contar como é que foi, pode ser? Aqui a gente não pode filmar. Aqui a gente não pode filmar, não, com você? Rapidinho. Não, eu tenho medo. Em 24 anos de cobertura na área criminal aqui em Uberlândia, eu ainda não tinha visto alguém praticar tamanha barbaridade contra uma vítima do sexo feminino, como ocorreu neste episódio. A gente ouvia muito isso, né? Vocês estão perdendo tempo. Mas estava ali diante de nós uma vida, né? Um ser humano que foi machucado no corpo e na alma. E nós não poderíamos fechar os olhos e nos eximir da responsabilidade. E aí hoje, com bastante preconceito, que são ideias elaboradas anteriormente, as pessoas colocam nesse submundo apenas alguns personagens, que são as prostitutas, os travestis, os homossexuais, pobres, negros, negras, enfim, são aquelas pessoas que, saindo daquele padrão estereotipado, colocado pelo próprio sistema, ou seja, saiu do padrão de ser homem, branco e rico, essas pessoas já têm uma série de discriminações em função de terem outra situação e outra condição de vida. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 3 mulheres no mundo foram espancadas, forçadas a ter relações sexuais, ou seja, 1 bilhão de mulheres. Tinha bares que a gente não podia frequentar, inclusive uma vez a gente foi umas 8 pessoas, porque lá a gente morava em 15 meninas. Então a gente foi 8 meninas para uma festa lá, porque lá só tinha uma boate de dança. E a gente chegou lá e nós somos barrados na portaria. Vocês não vão entrar aqui porque vocês são putas. Nem garotas de programa eles não falaram, não. E realmente a gente não pôde entrar, não. Sabe, aí eu passei a morar só num apartamento em São Paulo. Ele invadiu meu apartamento de manhã cedo e me acordou com o revólver na cabeça. Outra vez foi de madrugada. Ele me espancou bastante, sabe? Ele falou, te dou 24 horas pra você rasgar daqui. Se eu não rasgasse, ele ia me matar. Pra quem deu um tiro e me deu uma surra, aí eu tive que... São Paulo é um lugar muito violento e Uberlândia a violência é menor. E aí nós vamos tentar identificar que violência que é menor em Uberlândia, né? Que tipo de violência que é menor. E aí, aqui no caso seria o número de furtos, né? E agressões físicas. Eu acho que as pessoas ainda não estão eles não seguiu o mundo. Eles estão para trás. Entendeu? Eles não evoluiu. Eles estão bem para trás. Então, assim... Mas a maioria do preconceito são pessoas mais velhas. Tem as pessoas jovens também que discriminam, mas as pessoas que discriminam as mais jovens mais gostam também. Discrimina ali na hora, perto do povão, depois te procura. Te segue, sabe onde você mora, o que você faz... Mas é só na hora. Mas assim, a discriminação e preconceito já é mais de pessoas mais antigas, porque não evoluiu, não cresceu. Foi uma saída uma vez, uma festa, uma despedida de solteiro, você entendeu? Aí teve uma, tipo assim, quem topava, né? Mas eu tava precisando tanto de um dinheiro depressa, você entendeu? Tava com problema financeiro. E era 7 pessoas, entendeu? E eu embarquei nessa. Entendeu? E foi terrível. Foi uma coisa assim...
Eu queria que fosse, eu coloquei organização, mas não houve. Esse foi o pior terrível que eu tive. Fiz, não arrependo que eu fiz, mas não desejaria isso para a vida de ninguém. Por quê? Porque é muito preconceito, os caras sofrem muito, muita humilhação também. Só do motivo de, por exemplo, começar na rua, já é um grande problema já, entendeu? Eu tento assim, falar, colega meu que fala que faz isso, procurar um serviço é melhor do que ficar em rua, fazer programa. Tem muita doença hoje em dia, e compensa. Você tinha medo? Medo tinha, medo qualquer um tem. Mas fazer o quê? Precisa. Dados do pronto-socorro da UFO mostram que de janeiro de 2000 a maio de 2005 foram atendidos cerca de 650 casos de violência sexual e física contra mulheres. O dinheiro não coloca limite no desejo, né? E na medida em que há o desejo para fazer alguma coisa e que inclusive pode ser destrutiva com o outro, né? A gente não controla o nosso próprio desejo, né? Que dirá numa situação onde tudo pode acontecer. Não importa se seja estupro, ato libidinoso, atentado violento ao pudor. O que importa é que a cada 24 horas, na cidade de Uberlândia, uma mulher é vítima de um abuso sexual. Cláudia coordena o programa DST-AIDS, desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Uberlândia. Já visitou mais de 400 casas de prostituição na cidade. O número de profissionais do sexo em Uberlândia hoje é bem difícil você definir quantos tem. A gente sabe que existe em torno hoje em Uberlândia de 400 prostíbulos, né? Isso quer dizer, são 400 casas de programas e que variam muito a quantidade de meninas que tem. Tem casas que tem 10, tem casas que tem 12, tem casas que a gente já pegou até com mais de 20 meninas fazendo programa de profissionais do sexo feminino. E tem as casas dos travestis também, né? Que também varia a quantidade. Casas de travestis são em menor número, mas existem também. Agora, na questão do profissional do sexo feminino, esse número varia muito. E varia também a questão de casa, de locais, né? Da questão muito também na questão da sociedade, que tem hotéis, que tem catálogos. Então, a gente sabe que isso já é mais... Tem tantos garotos de programas, garotas de programas, que você pode estar escolhendo onde vai estar encontrando e tudo mais. Dados do Conselho Tutelar indicam que de abril de 2004 a maio de 2005 foram 69 casos. Deste número, 20 contra crianças menores de 12 anos. Pedófilo, como consequência, primeiro porque é um comportamento doente, ele só vai ter prazer nessa situação, o tratamento é dificílimo e, como consequência, ele vai ter sua vida... ele vai ter um sofrimento, porque ele não vai poder vivenciar a sua vida de uma forma erótica plena, né? Além das consequências legais, porque é considerado um crime. Falta de denúncia. As pessoas não se sentem encorajadas em levar os fatos às autoridades competentes. Segundo, esses fatos não são trabalhados de forma ainda profissional pelas autoridades competentes. Terceiro, o processo em relação às vítimas de abuso sexual é o mesmo para qualquer pessoa que é vítima. Então, como não há um preparo eficiente, como não há material e condições suficientes de trabalho, nós percebemos que a impunidade é grande nessa área. Ou seja, as pessoas não denunciam, o processo é lento, as investigações são primárias e as condenações são ínfimas. E, infelizmente, ao final do processo, muitas vezes, a vítima, encorajada a denunciar os fatos, ela percebe que o bandido é absolvido por falta de provas. Ela percebe que quando o bandido muitas vezes é condenado, ele não cumpre também a pena por falta de estrutura adequada. E mais grave ainda, ele sendo processado, punido, condenado e cumprida a pena,
o Estado ainda não lhes dá a condição de tratamento adequado. O abuso sexual dentro de casa, de pais, padrastos, tios, pessoas da família em relação a crianças e adolescentes não é nada raro. Temos muitos aqui em andamento, temos muitos processos, infelizmente, envolvendo inclusive genitores, né? Pais de pessoas que foram violentadas. Temos o caso recente daquela jovem, daquela criança que foi estuprada e torturada pelo irmão de criação e pela própria mãe, né? Um caso terrível. Ficou praticamente cega. Então temos, infelizmente isso é muito comum. E aqui em Uberlândia há um grande número, uma grande incidência de abuso sexual por parte de pais e mães contra filhos de pequenas idades, tenras idades, lamentavelmente. Só que esses processos correm em segredo de justiça, então a gente não pode publicar nomes, né, prestar informações detalhadas. Mas isso acontece ainda com muita frequência. O próprio abuso sexual era praticado de forma torturante, como a penetração com um objeto não identificado. Não se sabe se foi com dedo, se foi com algum objeto perfuro cortante, não se sabe. Mas só esse ato já é uma tortura. Geralmente a criança, ou o cidadão, ele abusa da criança por vários meses, até que a criança entrega para os familiares, que ela chama 190 e nós tomamos as providências cabíveis. Os réus que praticam os crimes não sofrem punição e quando sofrem punição não recebem um tratamento adequado, para as vítimas a situação ainda é mais catastrófica. Por quê? Porque normalmente as vítimas denunciam os fatos e muitas vezes são obrigadas a conviver com o próprio infrator dentro da própria casa, porque o abuso sexual especificamente acontece em bastante situações dentro das casas. Então, por falta de um local adequado, por falta de condições adequadas de recepção das vítimas, elas acabam sofrendo duas vezes. Primeiro, por denunciar. Segundo, por não ter proteção do Estado. Ninguém tem o direito de chegar e violentar sexualmente uma pessoa, não, seja homo ou feminino, sabe? Ninguém tem o direito de praticar uma coisa dessa, uma violência sexual, sabe? Isso é hediondo. Isso é covarde. A violência sexual é uma violência covarde. O estupro é o mais hediondo dos crimes, porque você está violentando não apenas o corpo da vítima, você está violentando a psique. No ano passado, um adolescente que participava do programa Liberdade Assistida, uma medida socioeducativa que tenta reinserir o menor infrator na sociedade, foi vítima de assédio sexual supostamente cometida por um padre. Bom, o adolescente relatou para sua orientadora que ele estava sendo assediado sexualmente, né, pelo padre. E, em virtude disso, a equipe do programa começou a levantar alguns pontos para ver a veracidade do que o adolescente estava dizendo e ver qual caminho seria mais fácil a ser seguido para poder rever essa situação. Que ele não queria ir participar das atividades e toda a programação do programa em virtude do assédio que ele estava recebendo, que ele estava se sentindo, né, assediado, tinha sido cantado. Então, em virtude disso, ele não queria mais participar do programa e isso poderia acarretar algumas consequências para ele. Dados do Vaticano revelam que 1.700 religiosos do Brasil estão envolvidos em crimes sexuais.
De 100 crimes violentos, homicídios, estupros, sequestros, apenas 25 desses crimes são levados à apreciação da autoridade policial. Desses 25, apenas 15 chegam às mãos do Ministério Público. Desses 15, apenas 5 são punidos. E dos 5, apenas um criminoso vai cumprir a pena. Ora, isto demonstra para qualquer bandido, e aí em relação a qualquer crime, que o crime compensa, que o crime vale a pena. Enfim, na medida em que você tem impunidade em relação, por exemplo, ao homicídio que acontece à luz do dia, em que todos presenciam, me parece que os crimes que acontecem no recesso familiar, no ambiente familiar, a situação é mais grave ainda, quer dizer, eles sequer fazem parte de estatísticas oficiais. O padre, na época, foi afastado da pastoral e transferido para a cidade de Araguari. O bispo Dom José de Moura foi procurado, mas não quis falar sobre o assunto. Disse que tem outras prioridades. Na pedofilia, o indivíduo ele sente atração sexual e ele sente desejo por crianças, e não é só por realizar o sexo em si, sexo considerado como penetração, mas o sexo como um todo, o desejo erótico, os jogos, brincadeiras, preliminares. Então, não existe uma razão única da pedofilia, né? A gente pode dizer que o pedófilo ele tem uma história de vida emocional que é doentia, e isso veio desde a fase de bebê, né, até os 5 anos de idade, a pedofilia já foi instalada. Nós conseguimos aprovar no Senado, mas ainda falta aprovar na Câmara uma nova legislação no que diz respeito ao Código Penal brasileiro, que pune com muito mais rigor os crimes de exploração sexual de crianças. Nós endurecemos penas, as denúncias de abuso sexual, que é uma coisa que acontece geralmente 94% dentro da casa da própria criança, que é quando ela é seduzida por alguém da família. Esses casos que ficam muito entre 4 paredes, nós também conseguimos alterar o Código Penal, porque hoje no Brasil esse código tem 65 anos, o Código Penal, e ainda trata de termos preconceituosos, como mulher virgem, mulher honesta, e a denúncia de casos de abuso só pode ser feita pelo Código Penal pelo responsável pela criança ou pela própria criança. Ora, a criança muitas vezes não tem nenhum discernimento de procurar uma autoridade para dizer que está sendo vítima do próprio pai. É muito difícil isso. E o responsável pela criança, que geralmente é alguém da família, também não tem interesse em se denunciar. Então, a partir de agora, com essa modificação que nós fizemos, a denúncia passa a ser pública, ou seja, qualquer cidadão ou cidadã poderá denunciar e o Ministério Público apresentará a denúncia. Porque normalmente quando a gente pensa em submundo, a gente associa a uma classe social mais baixa. E não, o submundo do sexo, ele está presente em todas as classes sociais. Me lembro que nós fizemos uma matéria muito interessante de uma moça que veio do estado de Goiás e montou uma casa lá no Cidade Jardim, foi para uma casa lá no bairro Cidade Jardim, área nobre de Uberlândia, e ela era agenciada pelo pai. E nós chegamos a conversar com o pai daquela menina, e ele apareceu, foi na televisão, uma menina nova, 22, 23 anos, foi muito simples. Essa é minha filha única, eu tentei dar estudo, eu paguei escola, paguei isso, paguei aquilo outro. Ela não quis, ela se perdeu no mundo, teve um filho. Eu não tenho mais condição de criar o meu neto, filho dela, filho dessa moça. E a única coisa que ela sabe fazer, ele ainda usou esse termo na entrevista, é abrir as pernas.
Para ela não abrir as pernas para qualquer um, eu venho, cuido e tal, e acho que ela não está roubando de ninguém, ela está usando o corpo dela, e eu estou aqui para protegê-la. E ela ficou aqui em Uberlândia, não sei até se ainda continua em Uberlândia, mas ela ficou em Uberlândia há muito tempo, e quem agendava os programas para ela era o próprio pai. A prostituição de luxo e aquela prostituição da rua, né? Uma diferença no sentido de condições de trabalho mesmo, né? E de recebimento, em termos de salário, desse próprio trabalho. Mas ambas são exploradas, até porque a prostituição de luxo ela tem por trás também um aparato, né? Os michês, aquelas pessoas que são donas, proprietárias das casas de prostituição. Então, há também uma relação de poder aí dos proprietários com as prostitutas. Mas há uma distinção hoje, inclusive, tirando a hipocrisia à parte, é possível estar pensando a prostituição que se utiliza de garotas com bastante instrução, garotas universitárias. Não é raro isso nos grandes centros, onde essas garotas universitárias têm o seu momento de prostituição para, inclusive, sustentar famílias, para pagar o próprio estudo. 1 a 4 por dia, né? Por dia? É. Que a pessoa vem conhecer, quer conhecer as casas de massagem aí. E a gente já conhece, né, onde é que tem os ambientes, né? Da cidade tudo. E se o freguês chegar aqui e pedir para o senhor uma indicação, o senhor consegue indicar? Nós dá uma tem indicação. As pessoas aí que são parceiros de vocês? Como é que é isso? Não, para nós nós temos umas comissãozinhas aí, sabe? Que nós tem aí para levar uns lugares melhor, né? E aí, se ele chega aqui, já pede o local, o senhor já tem um local certo? Nós já sabemos onde leva. E já combina a volta, né? Aí vai lá e busca de volta. Eles ficam lá umas 2 horas e volta. E isso tem horário? É de manhã, à tarde, à noite? Não, vem mais, que nós pega mais é à tarde. Depende do local, se torna muito precário, né? Depende de cada local. Que aqui tem por R$10, você acha, R$1,99 na tábua, no Sr. Eduardo. Lá tem muitas meninas assim. Tem muitas de menor também que não ficam assim, passaram, só ficam trancadas, né? Já tem os clientes certos que as pessoas ligam e já falam, né? Ali tem uma de 12, uma de 13, uma de 14, né? Uma 200, outra 300, outras, né? 100 a hora. E vai indo, ganha pela idade e preço. E aí, dentro dos fatores sociais, a gente encontra o desemprego, a facilidade que uma mulher tem, uma mulher bonita, ou um homem que é bonito, que não encontra emprego dentro da sociedade, ou que encontra um emprego que é mal remunerado. Então, eles encontram aí a facilidade que eles têm de ganhar dinheiro com a prostituição. Mas o que preocupa, né? Não é o fato da prostituição em si, não é o fato delas terem se tornado profissionais do sexo. A questão é, elas têm outro caminho que não esse, sabe? Quais são os mecanismos que vão empurrando essas pessoas, né? Cada vez mais para a margem, né? Cada vez mais para um lugar de não importância, né? Ou mesmo, até mesmo de não pessoa. Procure seus direitos, porque todos nós temos direitos, todos nós somos seres humanos. Isso daí são questões que precisam ser debatidas com bastante profundidade. O que não dá é para fechar os olhos e ficar de olhos tapados e não enxergar uma realidade que está aí, que não é de hoje, há milhares de anos. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me
povo não esqueça facilmente. Eu só peço, Deus, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver uma cultura diferente.